Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10/12/2020. E vamos para as notícias, meu povo. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu tô tendo que gravar até mais cedo, agora são 6 horas da manhã. Porque eu tenho compromisso, eu tenho cliente para atender e tenho coisas para fazer. Vamos lá, gente. Bolsa, DAX. DAX está no 0 a 0, todo a vapor. Por isso que eu até gosto de usar eles, né? Da Europa, porque abre antes do que o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu uma quedinha, o da brasileira também veio acompanhando numa queda. Mas a europeia continua lá tranquilo, todo lá tranquilo. É como se tivesse já caído o que tinha que cair 2 dias antes, enquanto a brasileira não tinha caído, a americana não tinha caído. Então, sabe, é umas quedas muito simplórias, que nós não podemos falar assim, olha, caiu por causa disso, caiu por causa daquilo. Ontem a bolsa mesmo de valores caiu, não é porque o presidente da república mandou o ministro da turismo fora, mas eu vi as quedas quando o ministro da economia abriu a boca dele, falando das promessas dele de novo. E teve também negócio de cupom que travou os juros nos 2% ainda, e todo mundo estava com expectativa que ele ia controlar a inflação, e pelo visto o sinal foi assim: eu não quero nem saber da inflação, vocês se viram com a inflação. O meu negócio é segurar os juros para eu não pagar dívida alta. Eu não estou usando mais Selic para subir ou baixar a inflação. O mercado que se vire com a inflação. Gente, o Brasil não tem moeda forte. Até o dólar, que é uma moeda forte, está sofrendo com um pouco de inflação. Imagine uma moeda sem vergonhinha igual o nosso plano real. Teve muito valor, mas ainda não é uma moeda que o planeta fala assim: eu quero real, eu não quero dólar não, eu prefiro real do que o dólar. E olha, eu vou falar para você, não tem isso aí não no mundo, hein? Não tem não. Mas vamos vendo. Então a Bolsa de Valores ontem caiu 0,7%, foi para 113, quase 112.999, porque ficou 113.001. Quase foi, quase, mas chegou aí para 112.500 e pouco, depois teve máxima também, 114, né? E aí fechou nesse meio aí, e tranquilo, tá? E para mim eu vejo como uma oscilação normal dentro da Bolsa de Valores do Brasil, porque é assim que funciona a Bolsa de Valores do Brasil, com essa oscilação de 0,7, 0,8, 0,5, e já as estrangeiras é 0,2, 0,3, 0,4, né? Aqui oscila um pouquinho mais do que lá fora. Dólar. O dólar ontem ele voltou a subir um pouquinho, ele voltou numa escala de subida, já é a segunda vez, né? Ele fechou em 5,17, teve uma alta de 0,87%. E por que está acontecendo isso? Então, o dólar, gente, o dólar é uma coisa assim, o dólar no Brasil, ele sempre foi a moeda de segurança, sempre foi. Se amanhã der uma quebra mundial e o dólar parar de ser referência do mundo, para o brasileiro vocês podem ter certeza que ainda vai ser a moeda de referência. O brasileiro não gosta do euro. Mas o euro é mais forte, o euro são vários países, não é um país só, é uma coletânea, então a oscilação é menor, a estabilidade é maior. Não interessa. Eu quero dólar. O brasileiro gosta de dólar. As bugigangas, quando vai comprar, em dólar. Eu vou fazer uma viagem, vou ali para Argentina, Paraguai, dólar. E aceitam o euro, mas não, é dólar. Apesar que o Paraguai é a segunda moeda deles mesmo, oficial é dólar. Até os bancos lá tem caixa eletrônicos e tudo mais para dólar. Então, a referência Brasil sempre foi dólar. Sempre. Desde que eu conheço por gente, sempre foi dólar. Antigamente vendia casa por dólar, carro por dólar. A referência é o dólar. As pessoas recebiam o salário, trocavam, guardavam o dólar. Comprava dólar e guardava o dólar. Essa é a referência.
Sempre que eu me conheço por gente, sempre foi. Então, é por isso que sempre fala do dólar e não do euro. É por isso que sempre tem o dólar como medida. É por isso que sempre tem os Estados Unidos. Mas só que é o seguinte, tudo mudou. A gente sempre teve a Bolsa Americana porque o maior cliente do Brasil era os Estados Unidos. Quem comprava mais, quem mexia com a Bolsa de Valores, com o PIB do Brasil, sempre foi os Estados Unidos. Entrou um governo da esquerda, o que ele fez? Ele pegou e tirou. Falou, não vou ficar fazendo negócio com os Estados Unidos, vou fazer negócio com a China. Não foi ruim, isso foi bom. Você tirou a dependência de um país. Só que o problema é que criou dependência em outro. Em vez de pegar e quebrar isso daí e pulverizar, tipo, eu preciso ter compra e venda com Emirados Árabes, compra e venda com Israel, compra e venda com a Índia, compra e venda com a China, compra e venda com o Japão, compra e venda com os Estados Unidos, compra e venda com o planeta inteiro, com a África do Sul, com tudo, com a Rússia. Em vez de eu pulverizar, eu coloco todos os meus produtos em um lugar só. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. É a mesma coisa, eu peguei e falei assim, eu só tenho um cliente, esse aqui é meu cliente principal. Eu até tenho outros, mas eles representam 10, 15% do faturamento. Aí esse mercadão grande, que é o seu cliente maior, que faz você ficar bem, ter seu dinheiro, você ficar feliz, o mercadão chega e fala assim, olha, para você vender aqui agora, você vai ter que baixar esses preços para tanto. Tá bom, não posso perder ele. Nossa, ele pediu, sou obrigado a fazer, vou passar um aperto. Mas não vai dar, agora não dá mais, então não quero mais você. Mas você, olha, eu sempre fui seu amiguinho. Não tem conversa de amiguinho, você perdeu. Aí o cara fale. Por quê? Porque o principal cliente dele representa 80% do faturamento. Isso aí é um perigo, hein? Isso é um perigo, hein? Isso aí serve para empresas e serve para governo, hein? Tem que mistificar o negócio aí. Tem que vender mais para a Índia, vender mais para a Rússia, vender mais para a África do Sul, vender mais para a Austrália, tem que vender mais para outros lugares aí. Essa deveria ser a função das embaixadas do Brasil com os adidos comerciais. Por isso que se tem adido comercial nos países, nas embaixadas. A função deveria ser essa. Vamos lá, Infomoney. Ibovespa fecha em queda seguindo o exterior e com temores sobre situação fiscal. O dólar sobe a 5,17. Lá fora, o líder da maioria do Senado americano, Mitch McConnell, afirmou que os congressistas do Partido Democrata estão rejeitando propostas dos republicanos para o segundo grande pacote de estímulos contra impactos econômicos. Isso prejudicou as apostas cada vez maiores que surgiam em Wall Street de que os Estados Unidos fizessem uma nova rodada de pelo menos 908 bilhões de dólares em estímulos fiscais. Por aqui foram divulgadas notícias de que o relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, teria sido questionado por técnicos do Congresso porque o projeto alteraria as condições em que a regra do teto de gastos teria que ser respeitada. Bittar enviou minuta do projeto às lideranças do comércio, que mais admitiu que o texto não é o que gostaria. A PEC emergencial deve permitir que o governo tome medidas como suspender reajustes de funcionários servidores públicos e paralisar concursos quando as despesas obrigatórias atingissem 95% do orçamento. Ou seja, essa PEC, se passar, nenhum funcionário público mais terá reajuste, porque nós já atingimos 95% do orçamento. Pois é. E concurso também não vai existir. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Já há uma certa impaciência pela demora na apresentação oficial do projeto para votação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ironizou a situação e disse que levaria um bolo de aniversário, entre aspas, para a promessa que o governo fez em dezembro de 2019 de votar a PEC.
Só que, se eu não me engano, é ele que pauta isso, né? Então você já vai vendo aí que ele tá jogando o pozinho o pozinho do atrito, né? O pozinho do esquecimento. Mais tarde, Ricardo Barros, PP, líder do governo na Câmara, teve de desmentir afirmações de que ele teria confirmado a prorrogação do auxílio emergencial e do orçamento de guerra. Enquanto o ambiente fiscal fica mais incerto por conta da política, a questão monetária chamou também a atenção dos investidores. Depois do pregão do Comitê de Política Monetária Copom, faz sua decisão de juros e espera-se uma manutenção da Selic em 2% e ficou em 2%. Além disso, o mundo observa com interesse esses primeiros dias de vacinação contra o coronavírus. E vamos ver mais notícias. Isso aqui foi muito genérica, eu gosto mais. Ainda no Infomoney. Com Selic mantida em 2%, a pressão inflacionária busca por maior risco deve continuar em 2021. Conforme amplamente esperado pelos investidores, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central manteve a taxa Selic inalterada em 2% ao ano nesta quarta-feira à tarde. Para a noite, né? Eles soltam sempre à noite. Na última reunião da colegiado do ano. Após 9 cortes consecutivos que levaram a taxa básica de juros para menor patamar histórico, o mercado agora já precifica o início de um ciclo de alta dos juros a partir de 2021, diante de uma crescente pressão inflacionária. Mas, pelo visto, eles não estão nem aí, não. Porque se a inflação realmente fosse algo perigoso para eles já tinham subido um pouquinho, indicando que vão controlar a inflação. Não é o que foi visto. Então, meus queridos, o governo, esse ministro da Economia, não está nem com que aí com a inflação. Para ele, meu filho, ele gosta do fogo no parquinho. E não é ele, não passa dificuldade, né? Eu tenho certeza que ele não ganha o salário mínimo por mês. Isso eu tenho certeza absoluta. E após 9 cortes consecutivos que levaram a taxa básica de juros para o menor patamar histórico, o mercado agora já precifica o início de um ciclo de altas de juros a partir de 21. O IPCA registrou alta de 8,9%, e aí eles vão falando as linguicinhas deles lá para baixo, lá, e vão falando um monte de coiseira. E vou passar para frente porque eu não vou ler linguiça. Infomoney ainda. Nova versão da PEC emergencial prevê gatilhos fiscais, extinção de fundos públicos e corte de subsídios, que é o que a gente leu ali naquela primeira notícia. A expectativa é que o texto seja protocolado no sistema do Senado Federal para que a medida possa avançar ainda antes do recesso parlamentar. Pô, mas vocês estão querendo fazer isso daí antes do orçamento, que tem que ser aprovado o orçamento? Eu estou preocupado com o negócio do orçamento. O orçamento é obrigado a aprovar. Se não aprova, o ano que vem não pode gastar nada. É igual nos Estados Unidos. Se não aprova o orçamento, tem uma notícia aqui. Se não me aprova o orçamento, você não pode gastar. Não podendo gastar, problema no ar. O objetivo do parlamentar é protocolar o texto no sistema interno da Casa Legislativa formalmente após acordo, para que a medida possa avançar ainda antes do recesso, que começa em 2 semanas. Em 2 semanas? Começa semana que vem. Por se tratar de PEC, a proposição precisa ser submetida a 2 turnos de votação em plenário, com mínimo... Ixi, aí tem um monte de gente. Sabe quando vai passar essa PEC? Nunca. Da emergência? Mas não vai passar. Não vai passar. Agora não vai passar. Vamos para as fofoquinhas. Jornal AFP. Alérgicos não devem ser vacinados no Reino Unido. Aí está o primeiro problema que começou a acontecer no negócio de vacina. Por quê, professor? Porque se tivesse feito o devido teste de laboratório e os devidos testes com as pessoas, se saberia que pessoas que têm alergias não devem tomar ou pode ter reação na quantidade XYZ. Como não foi feito os testes de acordo,
Os testes estão sendo feitos nas pessoas. Então, aquela questão dos testes, sabe a coisa para saber a bula? Como que eu vou escrever a bula? Olha, gera reação em pessoas X, Y, Z, assim, assado, que tem na bula. Eu pego isso daí, faria isso dentro de um laboratório, dentro de pesquisas com um monte de médicos, porque é um monte de médico. Aqui em Campinas tem um laboratório que faz isso aí, inclusive foi de um antigo prefeito aqui. E a gente pega e vai vendo lá, eu já fui, entrei lá, é um negócio assim, surreal, sabe? É um hospital diferente. É como um hospital, mas não é um hospital, tem muito mais médico, mas muito mais médico. São coisas assim de 17 médicos para cada 30 pessoas. Você fala assim, nossa senhora, tudo isso é médico para chuchu. Porque eles têm que cruzar, cada um faz a sua planilha, faz as suas avaliações perto do que pegou da mesma situação, e dentro dessa planilha eles pegam e cruzam o que mais cruzou e vai fazendo as estatísticas, aí joga tudo dentro do negócio de estatística. E aí eles vão falando, não, isso aqui tem reação, tal, isso aqui, reação é alta aqui, não sei o que, então eles evitam, tipo, olha, teve tantos por cento, então tem que evitar, não pode domar. E aí nós estamos vendo essa situação de que, disso daí. Mas vamos lá, que a fofoca não para por aí não. Isso aí não é notícia no jornal. Pegando e tirando a dúvida. Então saiu aqui na Veja Saúde. Vacinas de DNA e RNA contra coronavírus não causa alteração nos genes. Pois é, não causa alteração nos genes, né? Isso aí é o que vocês falam para poder vender, para não ter perigo nenhum, né? Mas será que é exatamente isso? Como que funciona isso daí? Vocês me desculpam, mas quando você tira um pedaço do DNA e coloca outro pedaço do DNA, não altera o gene? Ah, para. Mas vamos ler a matéria. A primeira vacina aprovada contra a Covid-19 no Ocidente, a Pfizer, usa o RNA mensageiro, uma parte do código genético do novo coronavírus, para ensinar ao corpo a se proteger da doença. A sua segurança foi comprovada nos estudos divulgados, que não teve tempo, filho. Mas a complexidade que envolve o tema e notícias falsas espalhadas nas redes sociais geram medo de que ela e outros tipos pudessem alterar o nosso DNA, provocando reações negativas diversas. Não é provocando reação. O problema realmente é a alteração. Eu já falei já. Nós temos 99% do DNA de um chimpanzé. 1% só o que faz a gente sair de um chimpanzé para um ser humano. 1%. Se você alterar milimetricamente, mesmo pouquinho, já é um monte. Por isso que é um perigo. Olha, a vacina com a tecnologia antiga de enfraquecimento, do próprio vírus enfraquecido, é infinitamente melhor do que essa. Essa pode ser maravilhosa, pode ser incrível, pode ser sensacional no futuro, lá na frente, depois de muitos testes, depois de muito se analisar, porque é algo muito novo e ninguém tem certeza. Tudo que sair de notícia, inclusive eu falando, qualquer um falando, é tudo suposição, porque ninguém entende de fato 100% disso daí. Até o cientista que faz não entende 100%. Ele pegou o negócio lá, ele entende explicar como é que faz. Mas o que pode acontecer, ninguém. Eu tô falando pra vocês porque eu dei uma estudada nesse negócio aí, mas não tem. Desculpa, mas ninguém tem a verdade absoluta. Esse é o tio do negócio. Ninguém tem a verdade absoluta. O cara pode ter 99% da verdade, mas 100% ninguém tem. E esse 1% pode cair em cima de mim, e esse 1% é menos do que quem morre do vírus. E aí? Ah, você sai fora, rapaz. Mas não existe motivo para preocupação. O que acontece é apenas uma simulação do que a própria infecção natural provoca nas células humanas, tranquiliza a microbiologista. Vamos começar a explicar qual é a ideia das vacinas genéticas que envolvem as de RNA.
e as de DNA, também em estudo para combate do SARS-CoV-2. Ambas carregam as instruções para que a célula humana produza uma proteína do vírus. O vírus em si usa o maquinário das nossas células para criar suas próprias e provocar a doença. Só que nas vacinas genéticas, não há receita para fabricar o vírus inteiro, e sim uma porção minúscula dele, justamente a utilizada para infectar as células humanas. A célula, então, passa a expressar as proteínas dessa parte do vírus em sua superfície. Resultado: o sistema imune pensa que a célula está de fato infectada e cria uma resposta específica para aquele material genético intruso. Ou seja, eu vou atacar a minha célula que não está infectada, que ela pensa que está infectada. Isso daí sabe o que é? É aquelas alergias que as pessoas têm, e as pessoas estão tendo de autoimunização, lúpus, essas coisas malucas. É isso aí, esse é o próprio corpo atacando o próprio corpo, achando que está doente. Chutando grossamente, fazendo um negócio bem grosso, sem ser cientista, um Zezinho do boteco falando. É isso aí. Aí, caso o organismo... É bom vocês lerem isso aqui, viu? Depois vocês buscam a matéria aqui, lê inteira. Aí, caso o organismo tenha contato com o vírus de verdade, reconhecerá essa proteína de cara e terá meios de combatê-lo antes que ele cause problemas. O processo passa bem longe da possibilidade de alterações do DNA humano. Isso é o que dizem. É um raciocínio diferente das vacinas tradicionais, que usam o coronavírus inteiro desativado para apenas um pedaço dele para estimular as nossas defesas. Vacinas podem causar mutações genéticas? Só para reforçar. Não. É o que a matéria fala. Não. No caso da vacina de RNA mensageiro, como da Pfizer, os compostos presentes em uma dose nem passa perto do nosso DNA. O RNA é lido de citoplasmas das células e não do núcleo, onde está protegido o DNA humano, aponta a Natália. Mas conseguiu mandar uma informação para a célula, né? Engraçado, né? Ele conseguiu mandar uma informação para a célula. Oh, meu Deus do céu. Beleza, vamos ver o tal do DNA. Alterar nosso DNA é difícil, porque ele conta com um forte sistema de proteção. É difícil, ele não falou, é impossível. Vocês estão vendo? Impossível é uma coisa, difícil é outra. Difícil, meu filho, tem um monte de mulher que é difícil e tem gente que consegue namorar com ela. Agora, impossível, aí já é namorar com a Madre Teresa de Calcutá. Aí é impossível, porque você não vai conseguir nunca, mesmo porque já foi embora. Então, é diferente. Impossível é diferente da coisa. Por isso que eu tô falando. Não é assim do jeito que o pessoal fala. Agora tá vindo isso daí porque começa a criar, a gente começa a fazer uma força contrária e o pessoal fica com medo. Não, então todo mundo tem que tomar. E é cara essa vacina, viu? Essa daí é a mais cara que tem aí no mercado. Por que ela começou primeiro? Para poder vender, porque a mais cara é igual o celular. Começa a vender a mais cara para depois ir para as mais baratinhas, né? Aí começa lá, é um celular, é R$12.000. Depois de 3 meses ele tá 6. Mas quem comprou? Então, vão fazendo o negócio na cabeça do ser humano. Será que vale tanta fortuna para esperar 3 meses? Não é melhor esperar 3 meses e ter uma vacina muito mais barata? Porque essa daí custa 125 conto e a outra custa 10 reais. São quantas pessoas que eu posso... Então tá sobrando dinheiro aqui no Brasil? Sou um rico, milionário, tá sobrando dinheiro. Pois é, nós temos que viver a nossa realidade financeira, hein? Também. AFP, Câmara dos Representantes aprova extensão para evitar paralisação federal. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos concordou por maioria esmagadora nesta quarta-feira em estender o orçamento atual por uma semana no intuito de evitar a paralisação federal. Vocês lembram que precisa passar o orçamento de 2021? Os Estados Unidos é a mesma coisa. Eles liberaram uma semana
para não ficarem sem salários funcionários igual o Trump fez. Se vocês não aprovar, vai ficar todo mundo sem salário, eu não tô nem aí. E aí o Congresso foi e aprovou, porque senão tá ficando feio pro Congresso. Pois é. E mais uma fofoquinha lá de fora. Isso aqui interessante. Trump e 17 estados apoiam Texas em processo na Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter o resultado das eleições. 17 estados é muito estado, hein? Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo e parece que a briga não terminou do Trump em relação a esse negócio de eleições. Ainda acho que ele não vai conseguir, mas em todo caso eu vou ficar de olho bem arregalado para ver o que vai virar esse tererê. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.